Estamos entrando no ar com o terceiro podcast chamado Joãozinho. É o podcast Joãozinho. Você é muito bem-vindo aqui na nosso podcast da Paróquia São João Batista, pelo canal do YouTube do Santuário de Nossa Senhora das Graças de Prudentópolis. Bem-vindos, bem-vindas. Quero fazer um convite bem especial. Já curte, compartilha, se inscreva aí no canal, coloque para receber aí todas as notificações para você ficar sempre bem informado. E claro, né, você que tem aí o seu Instagram, tira uma foto, um print, coloca a gente aí, compartilha, anota nosso Instagram para que a gente chegue mais longe cada vez mais. Vamos começar pedindo as bênçãos de Deus nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que sempre nos reúne, nos favorece com sua palavra e nos ajuda a viver esse tempo. Hoje, no nosso podcast, temos uma convidada especial, coordenadora da Pastoral da Leitura. Bem-vinda, Carol. Olá, padre, tudo bem? Bem tranquilo. E hoje nós vamos falar aí sobre essa dimensão bem importante da igreja, que é sobre, de fato, a palavra proclamada, ensinada no texto de João, né? O Evangelho de João diz: no princípio era a palavra se tornou carne e habitou entre nós. E nós precisamos conhecer essa palavra, né? É lendo, é escutando, é rezando que a gente conhece a palavra. Me conte um pouquinho, você coordena aí nossa pastoral da leitura. Faz quanto tempo que você coordena a pastoral? Então, padre, faz aproximadamente 3 anos. Ela iniciou em outubro de 2022 e estamos aí agora. Que joia! E você já fazia parte da pastoral? Já lia na igreja? Como que começou aí tua história na caminhada da igreja? Então, eu já tinha feito leitura na igreja, mas efetivamente só com a pastoral da leitura que eu consegui entender melhor, que a gente tem mais noção, né? Tá certo. Me conta um pouquinho sobre essa pastoral da leitura, desde a sua organização. Aí foi previsto alguns caminhos dessa parte da pastoral aqui em nossa paróquia. Uhum. A pastoral da leitura, o maior intuito dela é que a gente consiga bem proclamar a palavra de Deus. Importantíssimo, né? Que consiga deixar bem claro aquilo que proclama. E que se a gente conseguir falar com clareza, com fé, a gente precisa bem proclamar para conseguir chegar no coração das pessoas que estão ali precisando ouvir a palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Com certeza, né? E na preparação para essa leitura, o que que vocês fazem? O que que foi instruído desde o começo? Essa parte de leitura em casa, de oração com esse texto, como que vocês se preparam como pastoral? Então, é importante quando eu envio a escala já no começo do mês, todos já se preparam, já fazem a leitura, já vão treinando ali a leitura e vão fazendo uma leitura orante para que eles consigam chegar aqui e bem proclamar para que todos possam entender. Porque também servir na igreja é uma missão. Então, Deus, ele escolhe a gente, ele nos capacita e depois ele nos envia para que a gente consiga fazer a leitura. Bem lembrado, né? Nós precisamos fazer com máxima qualidade, né? Porque a gente está servindo a Deus, que nos deu a vida e nos ensinou tudo isso. Na pastoral, vocês fizeram alguns treinamentos também de oratória, foi isso, né? Que aconteceu lá no começo, quando as pessoas começaram a fazer parte dessa equipe, foi feito um treinamento. Sim, fizemos o treinamento de oratória, a questão de como falar no microfone, para que todos, né? Porque não era todos que tinham a habilidade. Então a gente precisa fazer o treinamento para que todos consigam participar. Que joia, né? É tão importante. De repente o microfone assusta a gente, deixa a gente assim, mas depois vai criando familiaridade, a gente vai tendo um pouco mais de possibilidade de usar bem o microfone e com certeza ajudar nossos fiéis, toda a comunidade a entender aquilo que vem da palavra. É, eu estou aqui há alguns meses em nossa paróquia e o pessoal tem me pedido: padre, eu quero participar da pastoral litúrgica. Como que nós vamos ter espaço para mais gente na pastoral litúrgica? Tem possibilidade das pessoas participarem também?
Tem sim, e estamos com um novo formato. Como em conversa com o senhor, né, a gente vai ter um coordenador para cada missa. Opa, aí sim, né? Então é uma das propostas que nós dialogamos agora nos últimos dias com a coordenação de pastoral da comunidade, com o coordenador, contigo, e que nós estamos chegando então nessa proposta. Cada horário das nossas missas nós Uhum. teremos um coordenador. Nós temos então no mês 10 horários de missas. 10 horários de missa por semana. Então já junta muita gente aí e nós pretendemos fazer isso de uma forma que haja a possibilidade de integrar as pessoas nos horários que elas participam das missas, né? Quem participa na missa das 8 horas da manhã. Então nós vamos convidar, né, pessoas que participam 8 horas da manhã para fazerem parte daquela equipe. Quem é da primeira sexta-feira do mês, né, que gosta de Uhum. participar na primeira sexta-feira do mês às 15 horas. Também é aquele grupo das 15 horas. Quem vem para a novena das 14 horas. Também pessoas que são desse horário, que já tem uma afinidade com esse horário, já participa e agora é o convite para que seja também aquela pessoa que vai proclamar a palavra de Deus. É assim, né? É, a gente quer acolher mais pessoas, porque a gente precisa também, né, de mais pessoas ajudando e mais lideranças. Portanto, a gente precisa de mais coordenadores. Então, cada horário de missa, um coordenador vai coordenar, e durante as missas, né, o padre vai estar indicando quem Vamos serão. fazer uns convites aí, né? Nós até já fizemos mais uma reunião agora nessa semana, nesses últimos dias, conversando com esses 10 coordenadores. E esses estarão à disposição em nossa igreja, nas celebrações que eles são coordenadores, para acolher nomes de pessoas que têm interesse de fazer parte da pastoral litúrgica. E também tem alguns, de repente você que está em casa aí, vai ser convidado também, de repente para fazer parte da nossa pastoral aqui, da proclamação da palavra de Deus, a pastoral da leitura, que também, com o tempo, a gente vai migrar ela, né? Daqui a pouquinho a gente chega nesse tema aqui. Também para que a gente amplie um pouco mais a missão que tem. Então, serão 10 pessoas que vão nos ajudar na coordenação, mas nós vamos subdividir ainda. Uhum. É muito importante que quem tem interesse venha participar, né? Nós temos o horário ali, né? Isso. E a gente já tem as datas do nosso curso de oratória, que tá todo mundo esperando, então a gente já tem as datas. Olha só. O nosso primeiro curso vai ser no dia 28 de agosto, às 20 horas, no Centro Social Nossa Senhora das Graças, e que vai tratar sobre a oratória. E o próximo curso vai ser no dia 4 de setembro, às 20 horas, no Centro Social Nossa Senhora das Graças. 2 encontros bem especiais. Então já reserve, você que quer nos ajudar aí na proclamação da palavra, tornar o verbo de Deus conhecido, né, a palavra de Deus conhecida, no dia 28, é uma quinta-feira, às 20 horas, aquele convite bem especial para que você venha, para saber mexer com esse negócio, né, o microfone, para entender um pouquinho o que se proclama, o que se fala, né, como que conduz a leitura. E depois, no dia 4, também uma quinta-feira, às 20 horas, um tempo bem especial para a gente conhecer sobre liturgia. A igreja não é sempre a mesma coisa, né? Existe um ciclo litúrgico, existe uma catequese ao entorno da liturgia. A gente vai ter muitas pessoas que vão também liderar juntos nesse trabalho. Então, são 10 coordenadores e cada coordenador vai escolher ainda 4 quatro subcoordenadores. mais 4 pessoas que vão auxiliar cada semana os seus coordenadores. Nós vamos tentar contar também com nossos catequizandos. Então, aí, da catequese da base, né, aí, primeira, segunda e terceira etapa, queremos aí, criançada, quero contar contigo aí, proclamando a palavra. Tem uma criançada que lê muito bem, né, e que É. nos ajudam, e também você pode ir treinando já aí para, de repente, proclamar a palavra. E também os adolescentes, aí, quem está na quarta, na quinta etapa, com certeza, né? Você também é convidado. Os grupos de jovens, nossos coordenadores de pastorais e movimentos, ou você que ainda não está inserido em nenhuma atividade na igreja e pode fazer parte conosco
desta caminhada. É por aí, né? É por aí. Então, tá bom. Nossa gratidão pela tua presença aqui conosco hoje. Nós vamos continuar ainda hoje falando aqui sobre alguns efeitos desse trabalho, Uhum. que então, a partir da pastoral litúrgica, ou pastoral da leitura, nós teremos, como a Diocese tem proposto para a gente, a criação do Ministério da Palavra. Algo interessante, Ministério Extraordinário da Palavra. O ministro da Palavra é o padre, e o Ministério Extraordinário, então, leigos e leigas, o pessoal, o povo da comunidade, que terá esta missão bem importante, então, no Ministério da Palavra. Junto com o Ministério da Palavra, a questão da celebração da palavra nas casas, com distribuição da Eucaristia. E aí a gente vai juntar um pouquinho a questão da missão, a questão do Ministério da Palavra, ou daqueles que proclamam a palavra de Deus também na igreja, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, e todas as pastorais e movimentos para a gente fazer a missão acontecer naquele projeto da nossa igreja. Gratidão, Carol. Obrigado pela tua Obrigada, presença padre, nesse dia. pelo convite. É uma honra estar na presença do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Continue aqui conosco, nós vamos falar agora na sequência aqui com o Maicon, e o Maicon vai trazer para a gente aí um caminho que a Diocese de Guarapuava tem feito a partir de todo esse processo, daquilo que se reza na igreja e que agora temos aquela missão que o Papa Francisco nos chamava, né? Precisamos ser uma igreja em saída. Vamos lá? Você sabia que agora a nossa paróquia tem um aplicativo? Com o ParóquiaNet, você pode acompanhar os avisos paroquiais, horários das missas, liturgia diária, orações e até conhecer o santo do dia. Também é possível contribuir com o dízimo de forma segura, direto pelo celular. É um jeito simples de estar mais presente na vida da nossa igreja, com fé e responsabilidade. Escaneie o QR Code e baixe o ParóquiaNet e caminhe conosco em unidade e oração. Que alegria contar com a sua sintonia. Ou melhor, né? Você é digital, claro, você é sempre conectado aqui conosco no Joãozinho, nosso terceiro podcast. Falamos aí sobre pastoral, principalmente nessa perspectiva da palavra de Deus, que pode tocar o nosso coração e nos levar mais adiante. E falando levar mais adiante, nós estamos hoje aqui também com o Maicon, que vai trazer para a gente aí um pouco dessa conversa. Ir além, que é missão. Bem-vindo, Maicon. Olá, padre, obrigado, satisfação estar aqui com o senhor. Maicon, me conte, você participa aqui em nossa paróquia, qual é a tua função no trabalho de liderar aqui a paróquia? Hoje eu sou coordenador do CPP, do Conselho Pastoral Paroquial, né? Desde 2019 eu desempenho essa função, fui vice em algum período e hoje eu sou coordenador. Interessante, CPP, Coordenação de Pastoral Paroquial, de questões, né, dessa missão, dessa evangelização do pastoreio. Abrange todas as comunidades, né? Quando é CPP, é que é de toda a paróquia, né? De todas as comunidades. São quantas? Exato, são 75 comunidades, contando aqui com o centro, né? Então a gente tem os CPCs, né, que são os Conselhos Pastorais de Comunidade, e a gente tem o CPP, que é o Conselho Pastoral Paroquial, que é uma forma da gente poder se conectar com o povo, com as comunidades e ajudar eles naquilo que a gente, né, nos é possível. Dá bastante serviço, né? Ah, sim, sempre tem algumas coisinhas para O resolver. povo fica pedindo, né? Informações, pedindo mais coisas, né? Eu tenho bastante consciência desse papel e gosto muito de estar perto do povo. Assim, quando eu aceitei essa missão, foi com esse objetivo, né? Desde sempre, a unidade foi dos principais pontos assim que eu quis trabalhar como coordenador, indiferente do padre que estava à frente, eu sempre comentava, né? Não utilizar a palavra brigava por isso, mas fica até meio estranho, né? Mas comentava para a gente tentar unir. Como é uma paróquia muito grande, né? Quanto mais perto a gente puder estar do povo, a gente se sente tudo dentro de uma comunidade só. Precisa muita unidade, né? E dentro dessa perspectiva, nós estamos trabalhando com as comunidades. Esse ano vocês, já desde o ano passado, na verdade, né? Todas as comunidades, todos os coordenadores estão organizando um trabalho de visitação missionária.
É um tempo bem forte de missões, de visitação, e você consegue nos contar como que tem acontecido já desde o ano passado esse trabalho das visitações? Dentro das proposições da diocese, né, a gente se organizou aqui do centro para termos alguns grupos missionários. Então, a gente tem 6 grupos missionários, foi por adesão voluntária, né? A gente fez o convite e, com a graça de Deus, bastante pessoas disseram sim. Então, a gente tem hoje 6 grupos aí, contendo aproximadamente 40 pessoas por grupos, que têm se organizado aí com as comunidades para fazer as visitas. E aí é uma organização entre o grupo missionário responsável por aquele setor com as comunidades que lá estão, facilitando, né, a comunidade em receber e também para quem vai poder ter o maior número de pessoas possível. Então, estamos numa igreja em saída. Tem muitos daqui, da cidade, que estão indo também nas comunidades lá no interior. E também tem gente lá do interior também fazendo parte dessa missão, tanto aqueles que são da comunidade para guiar quem vai, e também outros que vão aderindo ao projeto missionário. A ideia é essa, né? O grupo vai daqui, o grupo missionário, mas as pessoas que já foram visitadas, as comunidades que já receberam as visitas missionárias, eles são convidados a criar uma sinergia com o grupo, né, e colocar mais pessoas. Então a ideia é que é como se fosse uma célula, né? Vai dividindo, mas na verdade aumenta. No final das contas, a gente tem mais pessoas para trabalhar. Muito bem, você que é missionário, que tem acompanhado aí as missões, as visitas missionárias, comenta aí como que tem sido essas visitas. Eu sei que tem muita gente que tá crescendo aí, né? A comida é gostosa, né? Nas visitas, né? Na missão, tem muita coisa boa, né? Além da comida, a oração, a partilha. O pessoal conta, né, pra gente nas reuniões aqui de partilha que muitas vezes elas pensavam assim, eu não sei muita coisa. E quando chega lá, de repente não é que precisa saber, você vai acolher muito daquilo que tem lá da experiência da fé. Esses são os testemunhos que mais vêm, né? De pessoas que foram para evangelizar e voltaram evangelizados. Acontece assim, muito comumente de pessoas que vão para fazer a missão e voltam com o coração cheio de alegria porque foram evangelizados. Tem muita gente encantada com esse projeto, né? A gente tem visto assim nas partilhas que tem sido muito bonito, né? Tudo isso, o pessoal tem abraçado mesmo o projeto missionário. São testemunhos maravilhosos que a cada visita missionária a gente recebe, né? O pessoal falando de tantas coisas, da simplicidade, do altarzinho preparado, da pessoa que ficou lá aguardando o dia todo a visita dos missionários. E acho que isso é o bonito da igreja, né? As pessoas evangelizando as pessoas, o leigo evangelizando o leigo, fazendo uma igreja em saída, todo mundo trabalhando em prol do evangelho. Nós agora temos uma nova etapa aí da missão, porque agora já chega o tempo de fazermos os retiros missionários. Por isso agora é um tempo bem especial de preparação na oração. A temática desse ano nos leva a uma experiência de comunidade, de comunhão, de partilha, de vivência da fé e da esperança. E esse é um tema que Dom Hamilton trabalhou com todas as lideranças das paróquias, e agora é a nossa vez de fazer acontecer esse projeto aqui em nossa paróquia, para fortalecer o processo da visitação missionária e ampliar esse trabalho. Por isso agora é o nosso convite para os retiros missionários. Perfeito, padre. Então a gente vai realizar, né, os retiros esse ano com o tema da Eucaristia, né? A Eucaristia que nos une como igreja. Dentro do processo da missão, daquilo que estamos fazendo e que vem acontecendo, então, com essas visitações, com tantas atividades, vai ter, então, a visita aqui na cidade. Vamos visitar as comunidades da cidade e também aqui a matriz. A experiência será grandiosa. Já tem data para isso? Temos, padre, dia 19 de outubro, Dia Mundial das Missões. O nosso planejamento é que a gente consiga terminar todas as comunidades do interior até o final de setembro, né? E com a graça de Deus vai acontecer. E no dia 19 de outubro a gente vai fazer, né, uma grande missão aqui dentro do município de Prudentópolis, dentro da cidade. Fiquei preocupado, muito preocupado agora. Já está aí 19 de outubro, mas a preocupação não é porque já está aí, é porque os nossos missionários foram até as comunidades e foram muito bem recebidos, foram muito bem tratados, e nós vamos ter que se preparar bem para acolher aqueles que virão
quem vem para visitar as nossas casas aqui na cidade de Prudentópolis? O convite é para todas as comunidades que receberam a visita também vir aqui para a cidade para fazer essas visitas nas casas aqui do centro. Os nossos grupos missionários que um dia foram fazer as visitas estarão aqui esperando vocês para acolher e para ajudar vocês também nas visitas aqui no centro. Isso, já deixe na agenda, por favor, né? Deixe nesse domingo, 19 de outubro, aquele espaço na sua agenda que você consiga vir para a missão. Já venha cedo, venha para tomar o nosso cafezinho, a gente vai deixar um café preparado para Preparado. você. Você que foi batizado, recebeu a missão de evangelizar, você de repente já recebeu a crisma também. Você criança que quer vir com o seu pai, com a sua mãe, com o seu catequista, venha também, é importante. Você jovem, não deixe de vir. Você é nosso convidado para estar aqui fazendo essa visitação. O que nós fazemos numa visita nas casas? Bom, padre, é algo muito bonito, né, em primeiro lugar, e não tem nada de extraordinário. Como o senhor falou, né, qualquer pessoa batizada já é por natureza missionário, né? Então a diocese ela trouxe um subsídio pronto já com a palavra, com a reflexão da palavra. Então a gente chega na casa, né, da pessoa que vai ser visitada, se apresenta, né, se coloca em nome da paróquia com o seu crachá, né, muitos vão com a camisa da caminhada missionária. E aí, se for convidado para entrar, as pessoas entram, vão rezar, né, dentro das casas. Caso não haja o convite também, não tem problema nenhum, a gente reza no portão, conversa, acolhe. Então, aí dentro, né, da visita, ocorrem as orações, né? Se tiver um enfermo, vai rezar pelos enfermos. Se for um comércio, a gente vai rezar pelo comércio, né? E ainda a gente deixa uma lembrancinha, que é a vela missionária, que é o significado do ano passado, né, dos retiros missionários. O ano passado era a vela, esse ano é a cruz, né? Então a gente entrega a vela. É uma visita simples, mas é cheia de significado, né? Porque espiritualmente ela é muito bonita. Você vai levar para dentro da casa a oração, a paz. E o missionário, ele é assim, com muita humildade, né? Todo mundo sabe muito bem o que tem que fazer. Então as coisas acontecem de uma forma que Deus conduz tudo do jeitinho dele. Nós vamos instruir, né, as comunidades. Você que vem para a missão, será instruído aí para essa visita. As orações tem no panfleto, a oração pelos enfermos, a oração pelos empresários, pelas empresas. Então tem ali preparado, você vai conduzir essa oração a partir do manual, do material que tem ali. Não se preocupe, será fácil. Algo melhor que tem, além de levar a palavra de Deus, é o encontro com as pessoas, algo muito especial. Mas temos mais um desafio no entorno disso, em torno dessa visita. Nós receberemos muitas pessoas aqui, você, né, que vem das comunidades, também aqueles que estão aqui na cidade, e nós teremos que ter uma organização para que as pessoas consigam chegar nas casas. Imagine que nós vamos ter aí umas 500, 800 pessoas que virão para a missão nesse dia, e precisamos saber para que rua que vai, para que casa que vai, onde que vai chegar, o que a gente precisa pensar para fazer aí, o que a gente está já planejando como estrutura já também na diocese. A ideia é que a gente vai setorizar, né, o nosso município, né, com as ruas, para que as pessoas, cada uma já saiba muito bem o que tem que fazer quando sair aqui da nossa sede, que é a nossa paróquia. Então, para a gente ganhar tempo, né, são muitas casas a serem visitadas, então a gente pretende fazer essa setorização do município, né, colocando ruas, as pessoas que serão responsáveis por aquele espaço, para que a gente possa otimizar as nossas visitas da melhor forma possível. Então serão visitadas as 7 capelas e também o centro aqui onde fica o santuário e a paróquia São João Batista. Para isso, já tem um pré-setor, né? Já tem 7 capelas, já dá alguns setores, né? No entanto, é muito grande. Então teremos mais setorização, mais articulação, né? Distribuição também de funções. Nós estávamos conversando agora no começo aqui sobre a pastoral da leitura. E dentro dessa pastoral da leitura, a gente também vai trabalhar com eles e na sequência aí com o Ministério da Palavra.
com o Ministério da Palavra, no mês de novembro, já aproveitando o trabalho das missões que vão acontecer dia 19 de outubro, nós vamos iniciar a celebração da palavra nas casas. E nós vamos usar esse mesmo setor na visitação nas casas para celebrar a palavra nas casas. Será um tempo muito forte, né? Primeiro, retiros, né, que já vamos estar acontecendo, já aconteceu aqui. Vamos ter também as visitas missionárias e teremos, a partir de então, o começo de um projeto de celebração da palavra nas casas, de partilha da palavra, de abastecer o coração daquilo que é muito importante, que é essencial. A ministerialidade, a missionariedade são bases para a ação evangelizadora, né? Então, a gente começa um caminho que, além de muito lindo, ele é permanente, né? São várias coisas ligadas uma com a outra. Você liga a missão, que liga com a celebração, liga, né, com o dízimo. São tantas coisas que vão se conectando dentro desse processo que está tudo dentro da missão, né, do tema que a gente está tratando. Acho que vai ser, assim, um momento muito lindo de fé, e a gente precisa muito da ajuda das pessoas, né, padre? Dos leigos, para que essas coisas aconteçam. O padre sempre vai nos dando as diretrizes, mas a gente precisa da ajuda das pessoas para que tudo aconteça. Então a gente fica até, né, aproveita para fazer o convite, né, para quem de repente não exerce nenhuma função ainda na igreja, não foi convidado, está sendo convidado agora para que venha fazer parte desse processo. Vai ser tudo muito lindo e contamos com a tua presença. Isso. Eu reforço aqui, não tenha medo, tenha coragem, tenha fé, e a nossa fé partilhada faz a gente crescer ainda mais na fé. É um tempo de fato, né, de experiência de Deus, de contato com Deus. Depois vai vir novenas de Natal, vem toda uma caminhada que vai nos ajudar bastante. Nós temos como base isso na igreja, alguns trabalhos que vêm acontecendo a longo prazo. Se a gente pegar aí documento de Aparecida, né, nós lembramos aí que Aparecida era um dos congressos latino-americanos, né, sobre a questão missionária, de evangelização, falava-se discípulos missionários. Na época, o Bergoglio era o Papa Francisco, ele ainda como bispo, ele participou do documento de Aparecida, ou dos trabalhos até de síntese, e tinha muito claro todo esse trabalho, né, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária. E aí, depois, mais tarde, né, veio o documento número 100. No documento 100, ele diz assim, comunidade de comunidades, a conversão pastoral da paróquia, desse cuidado de não ficar fechado nas estruturas, mas conseguir ir ao encontro de pessoas que de repente se afastaram, ou de repente não tem possibilidade de chegar até na igreja. Por isso agora esse tempo de visita é um tempo de encontro, também com muitas realidades. De repente vai ser a oportunidade de a gente fazer um convite para alguns, venham, tem espaço para você também aqui na igreja. Em certo período na formação, padre, sobre as missões, né, eu tive participando em Guarapuava, e trouxe para passar a formação aqui. E eu deixei muito claro para os missionários que pode ser que durante as visitas a gente ouça coisas que a gente não gostaria de ouvir. Sempre tem dessas, né? Porque falhamos em algum momento, talvez, né? E essa é a oportunidade que a gente tem como igreja de ir visitar um irmão, talvez que a gente já teria que ter visitado antes, né? Então, todo esse trabalho, né, do documento Aparecida, comunidade de comunidades, faz com que nós saiamos do comodismo e colocamos em ação o nosso batismo, né? A nossa missão de sermos proclamadores, de levar o evangelho para todas as partes. É isso que a gente nos faz ser igreja. E quem sabe, né, a gente falhou nesse processo em algum momento e a gente teria que ouvir alguma coisa. E acontece, né? Eu participei de visitas também, né? Pessoas assim chateadas. Por que é que não me vieram visitar antes, né? Parece que eles estavam esperando. Estavam esperando, né? O Papa Francisco, ele dizia assim, né? Eu prefiro uma igreja enlameada, ferida, machucada, que foi ao encontro das pessoas, do que uma igreja fechada em suas próprias estruturas e que não foi ao encontro de ninguém, não conseguiu observar a realidade, ou mesmo dar aquele abraço, né, de acolhida, né, de retorno. Quando o padre José Carlos, na formação em Guarapuava, trouxe essa frase e colocou a imagem do Papa Francisco, isso me doeu bastante, sabe? Que como coordenador, talvez ficamos ali tentando cuidar de coisinhas pequenas e esquecemos do povo,
de quem realmente é a igreja, né? Então, essa frase ela é muito impactante para mim como pessoa, como fiel, porque nos faz olhar além, né? Colocar o pé na estrada e ir em vista do irmão levar o evangelho, né? Na primeiras falas do Papa Leão, ele dizia: a gente precisa ser ponte, está quase na mesma direção, né? A gente precisa ligar, a gente precisa refazer esse caminho, e de fato a gente tem experimentado bastante isso no dia a dia das visitas missionárias, nas ações, de que tem muita gente que sempre participou da igreja, sempre esteve aqui, mas de repente ficou doente, ficou enferma, tá em casa, ninguém mais da igreja foi até eles, né? Então precisa mesmo, nem só o padre consegue ir em todos, né? Mas todos nós temos esta grande missão. A pandemia fechou bastante, né? Nos impossibilitou, nos deixou fechados, né? Também, mas também parece que tinha cortado esse meio, né? Esse caminho. Mas a gente vem observando que tem crescido de novo, né? Tem crescido. Esse passo missionário. É um movimento que cada vez mais pessoas vai aderir, e assim, quando a gente escuta testemunho de pessoas que ela não consegue nem contar o que houve, de tanto chorar e nos diz, isso sim é ser igreja, é estar do lado do irmão necessitado, a gente vê que tudo isso vale a pena e estamos no caminho certo, né, padre? A gente, o testemunho, aquilo que acontece na vida das pessoas nos dá a convicção que essa missão, desse jeito que está acontecendo, é o caminho certo para que a gente possa estar ao lado dos nossos irmãos. Muito bem, então antes de encerrar o nosso podcast, é o terceiro podcast aqui da nossa caminhada, o Joãozinho. Eu não sei se você fazia parte já da história da paróquia, mas a paróquia que tinha esse jornalzinho, um jornalzinho paroquial. Eu coordenava na época pastoral diocesana da PASCOM, aí, né, da Pastoral da Comunicação, e eu sempre recebia lá em Guarapuava o Joãozinho. E quando a gente foi criar esse nome aqui pro nosso podcast, eu abri um armário aqui onde tinha lá dois jornalzinhos, até no próximo vou trazer aqui para mostrar para você também. O Joãozinho. E daí que, conversando com a Pascom, a gente fez esse nome, trouxe esse nome aqui para o nosso podcast. Mas sempre a intenção de quem comunica, quem traz, é levar de fato essa mensagem de que Deus é quem nos chama, e por causa do seu chamado a gente também vai em missão. Por isso você também está sendo chamado agora a compartilhar, a nos ajudar a chegar mais longe. Com certeza é um trabalho missionário também, o serviço aqui da comunicação que nós estamos fazendo. Não é bem à toa, né? Nós estamos chegando na sua casa, chegando no seu celular, no seu smartphone, de forma missionária, de fato, para que você também, conhecendo os trabalhos da comunidade, você também consiga vir ao encontro dos trabalhos da missão, da evangelização. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast, já, né? Mas hoje aí trabalhamos um pouco sobre a pastoral da leitura e agora a questão missionária. Nosso agradecimento pela tua presença aqui também. Eu que agradeço, padre. E quero reiterar mais uma vez o convite, né? Quando eu comecei em 2019, como eu falei para o senhor, eu não sabia nada de CPP, nem de CPC, assumi o compromisso junto com outras pessoas, e a própria igreja vai nos formando, Deus vai nos guiando, vai capacitando. Não que hoje eu sou um expert em coordenação, mas a gente consegue, estando inserido no meio e crescendo junto, né, com todos. Então fica o convite, venha ser um missionário. É um trabalho maravilhoso que a gente faz na vida das pessoas e também na nossa própria vida. Tá certo, gratidão. Você como coordenador aqui, uma grande liderança em nossa paróquia. Temos aqui a Pascom, que tem nos auxiliado bastante nesses trabalhos aqui com o podcast, com a divulgação do trabalho da igreja, também nesse mundo digital, onde precisa de missão também, onde estamos fazendo missão. O que você tem a dizer aí para a nossa Pascom? Um lembrete que teremos um santo canonizado daqui uns dias que trabalhava na internet, né? Então, parabenizar o senhor, padre, né, pela ideia. Eu assisti o primeiro episódio, o segundo, e é maravilhoso. Então, é informação, é catequese, é evangelização, e a Pascom a gente vê nos bastidores o trabalho maravilhoso que eles estão realizando com muito comprometimento,
né, fazendo coisas assim que chamam realmente a atenção. Então tá todo mundo de parabéns. Acho que se reformulou, se refez e hoje presta um trabalho de evangelização através das redes sociais, né, de qualquer forma que seja da comunicação. Isso. Então, gratidão aí, Pascom. Deus os abençoe. Estejam sempre aqui no nosso coração, né? No coração da paróquia, mas também nesse trabalho tão importante. E você de casa aí, que sempre acompanha, nossa gratidão. Obrigado pela tua presença nesse dia. Eu que agradeço, Padre, à disposição sempre. Que bom. Então, hoje encerramos o nosso terceiro podcast, um tempo bonito, né? De reflexão, de conversas, de diálogo. Nossa gratidão, Carol, Maicon, nesse dia, toda a Pascom que esteve por aqui. Deus abençoe a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até mais.